competição, competitivo, competir. O que nós podemos pensar sobre um mundo competitivo, onde as pessoas estão cada vez mais competitivas. Competir é bom. O que é ter um espírito competitivo? A princípio, alguém que tem um espírito competitivo é alguém que tem também um espírito reativo. Quando você observa pessoas que estão constantemente querendo competir com as outras, elas vão reagir a situações, pessoas. Quando você educa um filho para ser competitivo, você educa o seu filho para se comparar a outras pessoas, porque quando você compete com alguém, você tem que conhecer a natureza desse alguém, você tem que conhecer o seu adversário. Competição leva à desagregação, que consequentemente leva ao isolamento. Quando você percebe que o espírito competitivo, você leva esse espírito para onde você vai, seja para os seus relacionamentos familiares, seja para os seus relacionamentos conjugais, seja para o seu trabalho. Quando você leva a competição para todos os setores da sua vida, você cria desagregação social. Porque o espírito competitivo, ele vai sempre ao encontro de um outro ego que quer o mesmo que você. Quando você compete com a sua esposa, quando você compete com o seu esposo, com o seu companheiro, o seu namorado, sua namorada, você cria desagregação, porque as pessoas são diferentes e todo mundo quer vencer. Quando você compete, você precisa considerar algo que normalmente não ocorre com a pessoa que compete. Ela pensa apenas no seu próprio desempenho, mas é preciso considerar os atributos que o outro tem, a fim de superá-los e vencer. Então veja como é desagregadora essa atitude, né? É desagregadora essa atitude quando você está num mundo onde você considera que você tem que o tempo todo se sobressair sobre o outro. O resultado disso é um culto ao ego, ao poder da própria vontade, ao desejo por coisas e pessoas. Num mundo que é tão transitório, de coisas tão efêmeras, né, em que há uma grande mudança. O mundo está em constante estado de impermanência. E quando você não tem mais os atributos de alguém que compete e ao longo da sua vida competitiva você não descobriu os seus atributos de força e de iniciativa e ao mesmo tempo de conhecer-se, quando você tem um espírito competitivo, mas você não se conhece e você perde os atributos que são necessários para a competição, por exemplo, você perde a fama, você perde o dinheiro, ou então quando você perde a saúde, quando você perde a juventude, quando você, por um movimento natural de impermanência, perde os atributos daquele que compete, você pode sim entrar no processo de se depreciar, no processo de se considerar incapaz, um processo de frustração muito grande, porque você não compreende que você não está no seu máximo de potencial o tempo todo. Então, a retirada do investimento da competição, ela também é muito dolorosa. O conhecimento a respeito de si mesmo é que permite que você entenda que não é sobre competir, é sobre ser. Quando você educa seus filhos ou educa a si mesmo para um ambiente competitivo, onde as pessoas têm que ter algo que é melhor do que o outro, tem que competir pela vaga no emprego, tem que competir com o companheiro por ter mais sucesso na vida, ou por ser mais querido ou mais querida, por ser mais
mais ativo ou mais ativa, você começa a desagregar, você começa a separar aquilo que deveria unir pelos laços de empatia, pelos laços de reconhecimento das habilidades que cada um tem, né? Todos nós temos. Então, quando você começa com esse espírito competitivo, eu tenho que ter algo assim como o outro tem, eu começo a me comparar com o outro, e à medida que eu não consigo, por alguma razão, ter aquilo no qual eu estou competindo com o outro, eu, por falta de conhecimento de mim mesma, entro em um processo de adoecimento emocional. Então, competir é desagregar. Quando você tem uma atividade, que é uma atividade no esporte, a competição faz parte do esporte. Mas, mesmo no esporte, a competição tem que vir aliada à capacidade de aceitar a frustração e aceitar a perda, né? Nem sempre nós ganhamos, nós não ganhamos o tempo todo. Então, essa vida competitiva em que nós somos lançados em um mundo competitivo, onde existe a presa e o predador, você não vai ser o predador sempre, né? Devido à impermanência, você pode se tornar, sim, presa. Então, não é sobre competir, mas é sobre ser, é sobre compreender, é sobre talvez uma competição consigo mesmo, ou seja, quando você compete com a sua própria história no sentido de se tornar cada vez melhor. Essa forma de competir tem também a ver com competência, né? Palavras muito próximas, e essa competência, quando voltada para o interior, que permite com que você cresça, porque a competição não é mais com o outro, não gera mais desagregação, gera união e autoconhecimento.